Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir e Viver. E nesse vídeo nós vamos aprender a como calcular o preço teto da Taesa. Sim, a Taesa é uma queridinha de muitos investidores que tem o foco em dividendos, por causa que ela tem uma perenidade muito interessante e um dividend yield também bastante interessante. Ela consegue fazer isso porque é uma empresa de transmissão de energia elétrica, então ela já está num setor muito interessante, que é o setor de energia, mas ela está ainda na parte mais recorrente do setor de energia, que é o setor de transmissão. Por quê? Porque a receita advinda desse setor ela é muito mais sobre a disponibilidade da linha do que sobre de fato o que está passando dentro dela. O que é diferente das empresas geradoras. As geradoras elas dependem de fato da produção de energia delas. Então vamos direto ao ponto, vamos calcular o preço teto para a Taesa. Bom, para você calcular o preço teto da Taesa, você tem que primeiro entrar no site de relações com investidores da Taesa. Você vai escrever no Google Taesa RI e vai aparecer esse site aqui. Nesse site você vai clicar em informações financeiras e vai aparecer embaixo a planilha histórico de pagamento de dividendos. É essa planilha que a gente vai usar para conseguir calcular o nosso preço teto. E aí, essa planilha seria até um aviso para a Taesa dar uma melhorada, né? Porque parece que foi feito nas coxas, de fato, essa planilha, e tem algumas coisas um pouco que incomodam. Primeira coisa, tem um resumo da planilha que é essa tabela aqui, eu peguei direto da planilha. E ele escreve dividendos pagos. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não foi só dividendos, teve dividendo e juros sobre capital próprio. E quando tem juros sobre capital próprio, a gente sabe que a gente é tributado em 15% na fonte. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que vai cair na conta do acionista não é o que está escrito em dividendos pagos, é um valor menor por conta dos juros sobre capital próprio. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Na própria planilha tem essa parte azul aqui que tem o ano com cada dividendo de juros sobre capital próprio e do lado os proventos. E aí eu criei essa coluna proventos líquidos. Por quê? Porque quando é dividendo, beleza, é o mesmo valor. Mas quando é juros sobre capital próprio, aqui como no juros sobre capital próprio de 2020, o valor é inferior. E é inferior quanto? Em 15%. Então a gente tem que multiplicar todos os valores de juros sobre capital próprio por 0,85, que a gente vai chegar no montante de recebimento que de fato caiu na conta do acionista. E aí a gente vê que o total pago em 2020, ele cai de 1.106 para 1.071. É pouquinho? É pouquinho, mas é diferente a gente calcular um preço teto para um valor maior do que um menor. Então a gente tem sempre que buscar um preço teto que condiza com a realidade. E o que é a realidade? É o que de fato caiu na conta do acionista. Então são os proventos líquidos. Com isso, a gente tem essa próxima planilha aqui, que tem os proventos pagos e os proventos líquidos. E a gente vai utilizar a conta dos proventos líquidos, pelo mesmo motivo que eu já disse anteriormente. Então, a gente tem, para os últimos 5 anos, aqui do lado direito, quais são os proventos líquidos. Ah, outra coisa, gente, se você não estiver podendo mesmo, tudo bem acompanhar pelo celular, mas seria mais interessante você acompanhar ou por um computador ou pela televisão, porque aí você consegue ver melhor esses números para conseguir entender o raciocínio que eu estou fazendo. Se não, tenta dar um zoom aí, dá uma esforçada, porque é interessante que você olhe os números. Legal, mas a gente fez essa conta aqui dos proventos líquidos e dos proventos que foram recebidos, mas se a gente for no site de relações com investidores, vai aparecer esse gráfico aqui. Nesse gráfico, ele me diz que os dividendos foram muito diferentes do que eu tinha calculado. Se a gente lembrar lá de 2021, os proventos teriam sido de 1.028. E aqui está escrito 1.790. Nossa, o que está errado? Aonde tem coisa errada, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha isso. A gente tem que saber qual informação usar, porque as duas estão certas, infelizmente. O que acontece é que se a gente olhar esse próximo slide aqui, a gente tem o que de fato foi pago no ano. Então, o que de fato foi pago no ano foi o 1.106. Por quê? Porque o que de fato foi pago no ano, ele é um restinho de 2019 e o 2020 não completo. Então, os acionistas, eles receberam em 2020 um pouquinho de 2019 e um pouco de 2020, mas não tudo de 2020. O que acontece é que a data ex, que é o que dá direito ao pagamento do dividendo, está tudo dentro do ano. Então, quem tinha as ações naquele ano recebeu de fato um pouco de 2019 e um pouco de 2020. Mas, naquele gráfico, ele fala dos proventos do ano. Ele fala do exercício. Não
quer dizer que foi pago dentro do próprio ano de exercício. Em 2021, por exemplo, uma parcela foi paga dentro do ano e a outra parcela vai ser paga em 2022, de tal maneira que o que de fato o acionista recebeu é o que a DataX deu a ele. Então, de fato, a gente tem que usar os valores dos proventos que foram anunciados e que foram pagos dentro do ano, e não o que foi anunciado dentro do exercício, porque faz diferença, senão a gente acaba inflando o preço teto de maneira injustificada. Outra coisa muito importante para falar de Taesa é que a Taesa tem um altíssimo payout, né? Ela distribui quase todos os seus lucros. Então, quando a gente for falar de preço teto, a gente tem que ser, de certa forma, um pouco cauteloso, porque a gente tem que ser rigoroso ao ponto de saber que a empresa ela distribui muito dos seus lucros. Então, a gente não pode aceitar qualquer dividend yield baixo. Por quê? Porque a gente já está com uma empresa que está com um payout alto. E olha essa planilha aqui, essa planilha não foi eu que fiz, eu peguei do site de RI da Taesa. E se você for ver, não é a melhor planilha do mundo, né? Tá precisando dar uma melhorada. Por favor, RI da Taesa, ajuda nós, por favor. Se você olha aqui o payout ajustado, a gente vê que o payout ajustado está quase 100%, né? Ele continua do laranja aqui para essa linha verde. Então é uma empresa que paga quase todos os seus lucros em proventos. Beleza, a gente já chegou em quanto a Taesa paga de proventos líquidos por ano. Agora a gente precisa saber quantas ações a Taesa tem, porque aí com o total distribuído pela empresa inteira, dividido pela quantidade de ações, a gente vai chegar no dividendo por ação. E com esse dividendo por ação, a gente consegue calcular o preço teto da ação. Então, para a gente achar a quantidade de ações que a empresa tem, a gente precisa de novo ir para o site de RI e a partir dele entrar em estatuto social. Então, essa parte está lá em governança corporativa no site da Taesa. Vamos lá, na tela. No Estatuto Social fala que a empresa tem 1.033.496.721 ações, divididas entre ordinárias e preferenciais. E aí a gente precisa saber se as ordinárias e as preferenciais elas possuem os mesmos direitos. Por quê? Porque tem empresa que a preferencial recebe mais dividendo do que a ordinária, por exemplo. Então a gente tem que fazer essa investigação para saber se a gente pode comparar as duas juntas ou se a gente tem que escolher alguma ação específica dentro dessa empresa. E aí, aqui no artigo 6, a gente vê que as ações preferenciais, na parte B do artigo, tem direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade com cada ação ordinária. O que eles estão dizendo aqui? Que cada ação ordinária recebe a mesma quantidade de dividendos que as preferenciais e vice-versa. Então, a gente pode falar que a gente tem a mesma quantidade de ações entre ordinárias e preferenciais sem nenhuma perda. Por quê? Porque as duas recebem a mesma quantidade de proventos. Então, a gente tem um total de 1 bi e 33 milhões de ações da Taesa. Vamos confirmar se as duas recebem a mesma coisa. Se a gente pegar aqui um anúncio de dividendos e juros sobre capital próprio, a gente vê que ele fala assim, dividendos por ação, e aí ele bota Taesa 3 e Taesa 4, de tal maneira que as duas recebem a mesma coisa. Então a gente pode sim escolher entre qualquer uma. E aí a Taesa, ela possui ações Unity, que é uma cesta de ações. A gente vai ver que a Taesa 11 é o que a gente mais vai usar para comprar, porque dentre outras qualidades, ela tem maior liquidez, então as pessoas acabam comprando mais Taesa 11. Então, quando a gente fala de Taesa, lá no patamar de aproximadamente R$40, a gente está falando das units, tá? Normalmente as pessoas falam das units e é o que a gente costuma comprar quando a gente fala de Taesa. Então, seguindo aqui, a gente tem um total de 1 bi e 33 milhões de ações, e cada unit da Taesa são uma ON e duas PN, uma Taesa 11 e uma Taesa 4. De tal maneira que a gente pode dizer que a empresa teria, se fosse só units, 344.498.907 units. E esse movimento de fazer units é uma coisa que tem acontecido muito em empresas, principalmente aquelas que depois vão virar só ordinária, né? Se a gente observar a AES Brasil, que antes era a AES Tietê, ela tinha units. Então, cada uma daquelas units virou uma ação ordinária da ESB3. Isso pode ser que aconteça com a Taesa no futuro, que cada Taesa 11 vire, se ela mudar de nome, algum outro nome, mais uma Taesa 3 grandona, né? Mas, enfim, o que é importante é que a gente quer falar de units, então a gente está pegando a quantidade de units
que existiria se fosse tudo unit a empresa. E com isso a gente consegue chegar no dividendo por unit. Se a gente olhar aqui, a gente tem os proventos pagos, os proventos por unit, que foi o que o site nos forneceu, e os nossos calculados, que foi os proventos líquidos e os proventos líquidos por unit. O que nós vamos usar são os proventos líquidos por unit. Você vê que quando a empresa só paga dividendo não faz diferença, mas nos anos em que ela pagou juros sobre capital próprio, aí faz diferença, a gente precisa usar os proventos líquidos por unit. E aí a gente chega na tela quase que final aqui. A gente chega aqui em qual seria o provento líquido anual, né? Então, em 2017 foram 1,64, em 2018 2,67, 1,77, 13,11, 2,99. Só que o que a gente já viu no Vero Invest e falando sobre dividendos, que as empresas elas têm um desvio padrão no pagamento de dividendos. Vai ter anos que ela vai pagar mais, vai ter anos que ela vai pagar menos. Isso tem a ver com diversos fatores. Com isso, é interessante que a gente trabalhe com alguma espécie de média, porque assim a gente está diluindo o risco da gente pegar aquele ano muito bom ou aquele ano muito ruim. A gente está pegando um ano meio que padrão da empresa. Então aqui eu fiz uma média dos 3 anos, que deu 2,62, e dos últimos 5 anos, que deu 2,43. Aí o que eu fiz? Eu me senti confortável fazendo a média dos dois e pegando ali 2,53. Se você quiser ser rigoroso matematicamente, o que significa você fazer isso? Significa que para os 3 primeiros anos você deu um peso de 26,67%, o que somando eles todos vai dar um peso de 80% na sua conta, e os últimos 2 anos ficaram cada um com 9,99% de peso, o que os dois juntos dá 20%. Ou seja, nessa média da média que eu fiz entre os 3 e os 5 anos, eu dei um peso maior para os últimos 3 anos e um peso menor, mas não irrelevante, para os 2 anos seguintes a esses 3 últimos anos, fazendo então uma média ponderada aí dos últimos 5 anos. Então eu adoto aqui os 2,53. E aí a questão é a seguinte: eu adotei 2,53, mas você poderia ter adotado outro valor. Você poderia achar que, a partir de hoje, a Taesa vai ser uma empresa que paga 2,99. Então, se para você o ano normal é 2,99, pelas suas conclusões, você vai usar o 2,99 para fazer a conta. Eu estou usando 2,53. E aí, você observa que eu já estou colocando uma margem de segurança aí. Porque, se a gente observar 2020 e 2021, a Taesa pagou bem mais do que 2,53, 50 centavos a mais. Então, já está tendo uma dose de conservadorismo aí. E aí você tem que fazer a sua dose. Você vai ter que escolher o seu provento líquido por unit adotado. Eu usei o 2,53. Então, para terminar, a gente vai poder colocar aqui, com um preço teto de 6%, o que a gente tem que fazer? O dividendo por ação, que é 2,53, multiplicado por 100 dividido por 6. Porque aí fica o preço teto em 6%. Isso é a mesma coisa que multiplicar por 16,67. Então, se eu pegar 2,53 e multiplicar por 16,67, eu chego em R$ 42,17. Só que lembra que eu falei que a Taesa é uma empresa que distribui quase todos os seus lucros na forma de proventos? Então, com isso, eu acabo querendo um pouco mais de margem de segurança, porque a empresa está pagando muito dividendo. Então, eu vou adotar, por exemplo, que eu quero um dividend yield mínimo de 7%. E aí eu chego em R$ 36,14. O que isso significa? Eu sempre digo isso. Eu gosto de calcular um preço teto para falar que eu não estou fazendo merda e um preço teto para falar que eu estou comprando ação num preço interessante. Então, se eu comprar até R$ 42, o que significa? Que os 6% eu estou garantido. Então, eu não estou fazendo besteira ao ponto de estar pagando caro. Então, o mais importante do preço teto é impedir que você pague caro. Isso o 42 resolve. Agora, fazendo uma análise mais profunda de retorno, claro, quanto mais barato eu pago, melhor. Mas aí eu adotando esse 7%, é como se eu estivesse pegando uma margem de segurança de 15% desses 6%. O que faz com que nos R$ 36 eu esteja mais confortável a comprar ação, mesmo sabendo que a 37, a 40, a 41 também não estaria um preço ruim. Então, resumindo, a gente estaria trabalhando com 2 valores de preço teto. O menos restritivo de R$ 42 e o mais restritivo de R$ 36. Vamos olhar quanto está a ação em bolsa. A ação está R$ 44, então nesse ponto, adotando os R$ 2,53 do ano normal, a ação estaria acima do preço teto. Já se eu estivesse adotando um R$ 2,99 no ano normal, o preço teto estaria quase em R$ 50 e a ação estaria abaixo do preço teto. De qualquer forma,
a gente observa que esses R$ 36 que a gente adotou como preço teto mais restritivo, não precisava ir muito longe para conseguir. Ainda em 2022, a ação esteve nesse patamar e em 2021 ela esteve por bastante tempo nesse patamar. Então, o que eu gostaria de dizer é que quando a gente vai comprar ações com foco em dividendos, a gente tem que ter paciência. Não adianta querer comprar ela em qualquer momento. A gente tem que comprar ela nos momentos em que o dividend yield proporcionado é interessante, porque senão a gente está comprando uma empresa com foco em dividendo que vai pagar um dividendo medíocre, justamente porque você comprou no momento errado, onde ela estava com o preço teto não respeitado. Então, calcule o preço teto, guarda ele, deixa anotadinho para no momento em que daqui 5 meses, por exemplo, você vê que a bolsa está caindo, você vai olhar as empresas que você analisa, você vai ver os preços tetos respectivos e aí você vai ver quais estão abaixo do preço teto e vai abocanhar. Não precisa querer comprar ação todo mês. Senão você vai estar comprando dividend yields caros, enquanto você pode, nas quedas, comprar dividend yield barato. Bons aportes para você, te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder vídeos de excelente qualidade como esse. Um forte abraço.